Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Santos, sou coordenador de Sistemas e Tecnologia da Informação no município de Jundiaí, Alagoas. Venho trazer para vocês, apresentar esse trabalho, o qual tem como título Monitoramento dos Indicadores do Previne Brasil e o impacto na qualificação dos serviços de saúde. Como introdução, para situar, o Previne Brasil ele surgiu em 2019, a partir da portaria 2979, de dezembro de 2019. O programa ele possui 3 eixos: captação ponderada, incentivo por desempenho e ações estratégicas. Para situar também geograficamente, o município de Jundiaí fica situado na 3ª região de saúde em Alagoas. Tem uma população estimada pelo IBGE de 4.119 habitantes. Temos 2 equipes de saúde da família, onde temos aí um cenário misto, né? Quando eu falo misto, é em sentido à informatização. Das 2 equipes, uma utiliza prontuário eletrônico e a outra utilizava as fichas. Então, a gente teve essas 2 vertentes dentro do trabalho. A tipologia é rural adjacente, né? E tem uma distância de 129 quilômetros da capital, Maceió. Vamos tomar como base o eixo de pagamento de incentivo por desempenho, tá? Esse eixo ele tem ali pré-definido 4 linhas de cuidado, são elas: saúde da gestante, com 3 indicadores. O primeiro, proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana. Detalhe: na ocasião, quando o trabalho foi escrito, ainda não tinha acontecido as alterações em 2022, o qual alterou da 20ª semana para a 12ª. O indicador 2, proporção de gestantes com realização de exames para HIV e sífilis, e o indicador 3, proporção de gestantes com atendimento odontológico. Temos outra linha de cuidado, que é a saúde da mulher, com a cobertura de exame citopatológico. A linha de cuidado de saúde da criança, com a cobertura vacinal de polio e penta. Doenças crônicas, acompanhamento de pacientes com hipertensão e pacientes com diabetes. Como objetivo, nós temos um objetivo geral de demonstrar o êxito acerca da qualificação da assistência e da gestão da clínica, a partir do monitoramento dos indicadores, que isso perpetua muito além de simplesmente monitorar números, e sim qualidade de serviço ofertado. Como objetivos específicos, sistematizar a avaliação e o acompanhamento dos indicadores na rede de serviços de saúde e subsidiar o processo de planejamento e gestão. A partir do momento que você tem informações coesas e concretas, você consegue fazer uma gestão muito mais efetiva. Como metodologia, partiu de um processo de uma escuta ampliada. O que foi essa escuta? Fizemos reuniões para entender como era esse processo, desde registro, como também a busca ativa, todas as etapas, seja na busca ativa da gestante, na busca ativa daquela mulher para fazer citologia, as crianças, então tinha todo ali o complexo familiar dessa criança, o hipertenso, o diabético, e também tem o fator cultural, né? Uma região muito afastada e aí interior, né? A gente tem essa complexidade, muitas das vezes cultural, e também da regionalização ali do município. Munidos desse conhecimento de como se dava todo esse processo, como acontecia todo esse caminho até
nessa busca ativa, na execução desses trabalhos, começamos a fazer um planejamento. Primeiro passo, sistematizar a avaliação, né? Uma coisa fantástica que a gente tem, isso é muito importante, é a avaliação do indivíduo. Em modelos anteriores, a gente tinha uma problemática que era número de atendimentos. Hoje, nós visualizamos o indivíduo. É a gestante, a Maria, é o João hipertenso, é o diabético. Então, a gente passou a monitorar isso desde as microáreas, com os agentes comunitários de saúde, com as enfermeiras, com os médicos. Então, nós tínhamos todo esse processo. Nisso criamos um plano de intervenção para executá-lo com as equipes e aprimorar essas estratégias de busca ativa. E aí começamos um processo de qualificação. E essa qualificação passou desde treinamentos sobre tanto o prontuário eletrônico do cidadão, como também o bom preenchimento das fichas, que é a coleta de dados simplificado CDS, como também reuniões. E aí entra uma educação permanente, né? Uma reciclagem com o profissional, que por vezes tem aquela enfermeira que já tem muitos anos ali de carreira, um médico que já tem muitos anos de carreira, de repente não se atualiza, e a gente faz esse processo, fez esse processo de educação permanente. E aí começamos a reorganização do processo de trabalho, munidos de todo esse conhecimento, onde eram os gargalos, onde havia o estrangulamento desse serviço, começamos a fazer esse processo de reorganizar, seja na execução do serviço, na assistência, como também no registro, né? E esse trabalho foi, vamos dizer assim, bidirecional. Não foi só sobre registro, foi também como era executado esse serviço. Como resultado, a gente tem aqui os indicadores, os 7 indicadores. As colunas em azul correspondem ao primeiro quadrimestre de 2021, as em laranja ao segundo quadrimestre de 2021 e as em cinza o terceiro quadrimestre de 2021. A gente consegue ver a crescente em todos os indicadores. Outro parâmetro também para a gente medir é o ISF, Indicador Sintético Final. Aqui nós temos, no terceiro quadrimestre de 2020, quando não se executava nenhum processo de monitoramento, nenhum processo de integração com a equipe, nós tínhamos uma nota de 4,88 e a gente vê essa curva ascendente para o terceiro quadrimestre de 2021, o que corresponde a um aumento de 94% nessa nota, o que sintetiza a qualidade dentro dessas linhas de cuidado. Também temos o ponto que, em 2020, no terceiro quadrimestre, não atingia nenhum indicador e a gente saltou para 6. Um aumento de 86% em relação ao máximo dos 7 indicadores que nós tínhamos no momento que foi escrito esse trabalho. Podemos concluir que a estratégia de reorganização do processo de trabalho e o monitoramento, na verdade, foi decisivo para que a gente revertesse os resultados negativos, como também aumentasse de forma significativa os indicadores, e não só os números. A gente costuma muito discutir isso e dizer que números a gente enxerga como pessoas. Como também a análise e o monitoramento se tornaram ferramentas para a melhoria de acesso e qualidade. A partir do momento que eu enxergo pessoa a pessoa, e eu consigo individualizar e saber se ela está dentro dos parâmetros mínimos, que aí o que indica a literatura, as boas práticas, então tudo isso a gente consegue observar. E a gente consegue ver que as ações implantadas potencializam a gestão das tomadas de decisão e gera melhoria para a saúde pública, né? A gente tinha uma rotina muito intensa e periódica, semanal, quinzenal e mensal. A gente sentava com o gestor para discutir os casos clínicos, dependendo da situação, uma intervenção mais específica, ver questões também de, se necessário, para outros tipos de serviço e fazer esses ajustes internos, como também, se necessário, dependendo da complexidade, fazer ajustes dentro da rede de serviços e proporcionar, dessa maneira, uma assistência muito mais completa e que seja
uniforme. O que a gente consegue entregar para a Maria, a gente conseguir entregar para a Joana. Que essa é a intenção. Não é que um tenha um padrão e o outro, de repente, não consiga. É deixar esse padrão mínimo pré-estabelecido e conseguir fazer essa melhoria geral. Sabemos hoje que esses indicadores são 4 linhas de cuidados, mas que esses indicadores estão baseados dentro da literatura, né? E a gente sabe que cada um deles tem a sua importância clínica e falando epidemiologicamente. Muito obrigado.